Olá! Chegou a vez da gente falar de um dos lugares mais famosos do Brasil. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e não perde, porque hoje você vai conhecer a história do Rio de Janeiro. Então, vem comigo, vem história! Mas por que é que chama Rio de Janeiro? Chama assim porque os portugueses chegaram naquela região no dia 1º de janeiro. Ah, olha que lindo. O Brasil não tem muita essa não de inventar nome não. É bem literal. Tá? E como tinha muitas baías, muitos rios, eles então chamaram de Rio de Janeiro. E isso aconteceu no ano de 1502, em uma expedição liderada por Gaspar Lemos. O Gaspar Lemos acreditou que tinha chegado na desembocadura de um grande rio e por isso então o nome. Porém, os portugueses chegaram aqui, mas não se estabeleceram. Foram os franceses os primeiros a fixar moradia na região onde hoje é o Rio de Janeiro. E isso, claro, que vai gerar conflito, porque os portugueses consideravam esse território aqui deles, graças ao tratado lá de Tordesilhas. Os franceses vão concorrer ali com os portugueses na exploração do pau-brasil, no início aí do processo do que a gente chama de colonização do Brasil. Os portugueses vão construir feitorias, serrarias ali para cortar e armazenar o pau-brasil. Mas nesse período, assim, esses primeiros 30 anos, desde que Cabral chegou até o início de fato da colonização, Portugal não ficava aqui, os portugueses não ficavam aqui, eles vinham, recolhiam a madeira com os indígenas e iam embora. Então, era difícil essa concorrência aí com os franceses. E, inclusive, vai ser a presença de outros povos, como os franceses aqui no território, que vai fazer com que Portugal mude a estratégia e decida, de fato, começar a colonizar o Brasil a partir de ali de 1530. Os franceses chegaram a mandar habitantes para o Brasil em 1555 e isso vai gerar conflito e com o tempo Portugal vai conseguir expulsar finalmente os franceses do litoral ali do Rio de Janeiro. Para tentar conter ali os avanços dos franceses na região, o Estácio de Sá vai fundar a Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565. Essa vila ainda possuía ruas bastante irregulares, bem ao estilo medieval da época lá de Portugal na Europa. E os franceses só foram expulsos do Brasil alguns anos depois, em 1567. A vila ficava numa posição bastante estratégica, portuária, ali na Baía de Guanabara. E assim vai se desenvolver uma zona comercial e portuária graças à geografia da região. Ali a gente vai ter o comércio de madeira, pesca e também, claro, da cana-de-açúcar. E assim, é claro que a vila foi crescendo e a população aumentando. Conta-se que em 1660 a população mais ou menos se configurava assim: cerca de 6.000 indígenas, 750 portugueses e cerca de 100 negros africanos escravizados. Foi só durante o século 17 e 18, quando os bandeirantes encontraram ouro ali na região de Minas Gerais, é que o Rio de Janeiro se torna um entreposto entre a extração do ouro na região das Minas Gerais para levá-lo até então Portugal. Então, como é uma região portuária forte, o ouro muitas vezes passava ali pelo porto do Rio de Janeiro. No final do século XVIII, a cidade do Rio foi abalada por uma crise econômica. Por quê? As minas começaram a deixar de produzir tanto ouro, normal, né? É um recurso limitado. E também a crise do açúcar, que afetava
Aqui o Brasil, principalmente a região do Nordeste, também chegou a afetar a economia da cidade do Rio. Mas tudo mudou no início do século XIX, com a chegada da família real no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, lá em 1808. Quando a família real veio para o Brasil, o regente Dom João VI transformou a cidade do Rio de Janeiro na capital do Brasil. Vai ser nesse período, então, que, ao transformar o Rio de Janeiro em capital do Brasil, ele não só fez isso, ele interiorizou a metrópole na colônia. Isso significa que, pela primeira vez, um rei de Portugal, um rei europeu, estava dentro da colônia. Isso mostrou que algo que era inusitado podia acontecer. E é lógico que o Rio de Janeiro não podia ser uma cidade simples e pobre, ela tinha que ser uma cidade aos moldes europeus. E a partir daí, então, o Dom João VI deu início a uma série de reformas na cidade do Rio de Janeiro. É aqui que a cidade vai se embelezar e se urbanizar de fato. Aqui vai ser construído igrejas, palácios, teatros, vai ser aberto o primeiro jornal aqui da colônia, que não existia, a Gazeta do Povo. Vai ser construído o Museu Real, que vai depois virar o Museu Nacional. Vai ser construído também o Jardim Botânico. Então, uma série de construções ali que hoje contribuem e trazem beleza para a cidade do Rio de Janeiro foram feitas durante, então, o período da família real aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Lembrando que vai ser nesse período que o Dom João VI vai abrir os portos, ou seja, vai permitir que o Brasil faça comércio com diversos países, coisa que era proibida, e vai chegar a levar o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Pois é, Brasil deixa de ser colônia neste período aí, na data de 1815. Durante o século XIX, um novo produto também vai substituir o açúcar na exportação, o famoso café. E apesar do café ter sido mega importante para São Paulo e a região da cidade de São Paulo, para o Rio também foi importante. O café vai ser plantado ali na região do Vale do Paraíba e, com ele, diversas linhas férreas vão ser construídas para transportar o café até o porto, o que vai facilitar, então, o transporte dessa região e, mais para frente, a industrialização também. No final do século XIX, o Rio de Janeiro já tinha crescido bastante e já tinha uma população com cerca de 800 mil habitantes. E como toda cidade grande, possuía problemas de desigualdade social, problemas ambientais, problemas sanitários e vai ser aí o palco de diversas revoltas. O Rio de Janeiro era sempre afetado por doenças como varíola, febre amarela e também tuberculose. Em 1903, agora o Brasil já república, um prefeito decidiu fazer reformas no centro do Rio de Janeiro. Esse cara era o Francisco Pereira Passos. Ele decidiu derrubar as casinhas que existiam, que eram, na verdade, casinhas bem simples. A população mais pobre vivia no centro ali do Rio de Janeiro. E ele decidiu derrubar essas casinhas e abrir grandes avenidas, né? Vamos abrir avenidas, fazer aí a cidade ficar higiênica e tal. O problema é que ele faz isso sem consultar essa população e sem transferir essa população para um outro lugar habitável. O que vai acontecer? Essa população vai subir os morros e vai se criar as favelas e as comunidades existentes ali no Rio de Janeiro. E é nesse mesmo momento, então, em que vai se ter uma campanha aí de vacinação da varíola, que era uma doença que devastava muito a cidade do Rio de Janeiro. E aí, gente, eu não vou falar sobre a revolta da vacina, tá? Mas eles vão invadir ali as casas das pessoas, forçar a vacinação, sem explicar o que é que eles estavam aplicando nas pessoas, que vai gerar uma grande revolta, enfim, e o governo vai aprender na marra que precisa conscientizar a população a se vacinar e não pode fazer as coisas à força, não.
Mas se vocês querem saber mais sobre a revolta da vacina e os detalhes, depois eu posso fazer um vídeo, é só pedir aqui nos comentários. A cidade do Rio de Janeiro vai crescer espetacularmente durante a década de 1920 até 1950, quando ainda era a capital do Brasil, e vai ter uma grande influência, principalmente ali do governo dos Vargas, para industrialização. O Rio de Janeiro passa a vender a sua imagem para outros lugares do mundo como uma cidade bela, uma cidade romântica, uma cidade maravilhosa. Porém, na década de 1960, o Rio de Janeiro deixou de ser capital do Brasil, mas é ainda hoje o lugar com maior atração turística do Brasil, sem sombra de dúvida, graças à sua beleza natural, ao Carnaval, que é uma festa que reúne milhões de pessoas do mundo inteiro no Rio de Janeiro, e também graças ao Corcovado, ao Pão de Açúcar e ao famosíssimo Cristo Redentor. Então você não pode deixar de conhecer o Rio de Janeiro, que é uma cidade linda de verdade. Como todas as outras, tem problemas sociais, sim, que precisam ser resolvidos, mas ela não deixa de perder a sua beleza e merece, sim, ser conhecida e valorizada na história do nosso Brasil. Espero que tenham gostado dos nossos vídeos de viagem, conhecendo um pouquinho mais da história das regiões aqui do Brasil. Beijos e até a próxima. Tchau!